Bom, amigos, agora falar os jogos de final de semana, né? Grandes jogos vai ter, né? E começar um no sábado, jogaço. Um já classificado para a final da Copa do Brasil, o outro líder da competição, que é o Botafogo. São Paulo e Botafogo, que jogaço, né? São Paulo precisando somar mais pontos para ir. Esquecer um pouco a Copa do Brasil, tá tudo lindo, já está na final, mas tenho certeza que o torcedor vai lotar mais uma vez o Morumbi, vai apoiar e vai ver também esse ótimo time do Botafogo. Então, jogaço de bola, qualidade técnica, equipes muito bem treinadas, né, capacitadas também, né, o São Paulo tentar ganhar para se aproximar na parte de cima também, né, para se não ganhar a Copa do Brasil, pelo menos buscar a Libertadores direto. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, porque esse jogo tem tudo para ser um baita jogo. O time do São Paulo totalmente motivado, é claro que o Dorival vai ver quem pode jogar, quem está numa melhor condição, porque o esforço foi muito desgastante, né, diante da equipe do Corinthians, conseguindo a classificação pela Copa do Brasil. Mas, enfim, todo mundo motivado. E o jogador quer jogar, o atleta quer jogar, independente. Nessa hora não tem cansaço, porque o cara quer jogar porque está motivado pela classificação que houve nessa Copa do Brasil. Então, jogaço de bola entre São Paulo e Botafogo, né? E o Botafogo, esse time que está sendo uma grande sensação do Campeonato Brasileiro, né? Ninguém esperava essa arrancada maravilhosa. Entra treinador, sai treinador, entrou um treinador, saiu, entrou o Gerson, interino saiu, já tem outro, mas mostra o que sabe que é isso? A força e o poder de um grupo, né? Não é só treinador, é como eu falo, o treinador ele é fundamental em tudo, é como foi no início de toda a temporada. Agora, o grupo é muito forte, o grupo sabe o que quer. Esse grupo do Botafogo, ele está motivado, sabe o que quer, sabe que é jogo a jogo, tem muita coisa pela frente, é folgada a pontuação, ótimo, mas é jogo a jogo. Então, jogaço de bola entre São Paulo e Botafogo. Bom, gente, agora falar do Cuiabá e Palmeiras, né? O Cuiabá é a grande sensação desse campeonato, pega um Palmeiras também, que está ali em segundo, está buscando reduzir essa pontuação do Botafogo, né? O Botafogo, como eu falei, tem um jogo também no sábado difícil diante do São Paulo, e o Palmeiras sai, é aquela equipe que muito bem treinada, uma equipe taticamente muito boa, né? Não vem jogando bem não, eu vi o último jogo do Palmeiras, eu não gostei não, eu achei uma equipe muito apática dentro de campo, qualidade, muita bola parada, é a força do Palmeiras também, é a qualidade da bola parada, mas tem grandes jogadores, né? Jogadores com qualidade, jogadores que podem reverter muitas coisas dentro de campo, que é fundamental. O Veiga é um deles, né? Que a gente sabe quando ele está bem, o Dudu, né? São jogadores importantes nesse time, todos, né? É um equipaço, é um elenco muito forte. Pega o Cuiabá motivadíssimo, deve estar lotado, o torcedor de Cuiabá vai apoiar seu time, é a grande sensação, né? Porque ninguém esperava, né? Botafogo na parte de cima e o Cuiabá muito menos, porque as vitórias que tem conquistado, mas com luta, com trabalho, como tem dito o Davidson. Parabéns ao Cuiabá, parabéns à direção, à sua torcida, continue apoiando. O Cuiabá ainda precisa de alguns pontos para se livrar. A gente sabe, você se manter na primeira divisão é muito difícil. Isso é um feito enorme da equipe do Cuiabá, porque o Campeonato Brasileiro é difícil e vai precisar do apoio da sua torcida. E como eu falei, pega um time cascudo, a equipe do Palmeiras, uma equipe forte, que quer reverter tudo isso também, né? Que quer chegar ao título. Tem condições? Tem. Está longe? Está. Mas tem condições. O elenco do Palmeiras é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, sul-americano, e tem condições para isso. Então, jogaço de bola. E olha o encontro, Davidson e a equipe do Palmeiras. Legal, isso é muito legal, né? A gente vê isso no futebol, o Davidson num grande momento, e a equipe do Palmeiras, a gente sabe que é a equipe cascuda, né? E vai ganhando jogos a jogos, né? Ninguém esperava no final do jogo ganhando o Cruzeiro, aquela bola parada, mas enfim, esse é o Palmeiras. Jogo bom de se ver, Cuiabá e Palmeiras. Bom, e nesse sábado também tem um bom jogo, Cruzeiro e Corinthians, né? O Cruzeiro perdeu no final do jogo aquele contra o Palmeiras ali, né? Fez um bom jogo, jogou bem a equipe do Cruzeiro e joga em casa, com o apoio da sua torcida, precisa já um pouco melhorar essa pontuação, né? Vem de algumas derrotas, isso é ruim, é pressionado pelo seu torcedor, mas a gente sabe que o Cruzeiro é aquela equipe que vai lutar pela Sul-Americana, beliscar talvez um pouquinho lá em cima, né? Na Libertadores, pré-Libertadores, mas enfim, esse é o Cruzeiro. E pega o Corinthians que vem triste com a derrota da Copa do Brasil, mas sabendo que o São Paulo foi melhor. É isso que os jogadores do Corinthians têm que ter a consciência. Os caras mereceram, ok, agora a vida segue. E o Corinthians precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Ganhou alguns jogos, está saindo daquela fase um pouco de sufoco, mas sabe que uma derrota, as outras equipes ganhando, encosta de novo e começa um desespero. Então o Corinthians, para mim, parabenizar o Vanderlei Luxemburgo, toda a sua comissão técnica, o Melo, o Maurício, enfim,
né, pelo trabalho que tem feito de resgatar essa esperança do Corinthians. Não deu na Copa do Brasil pela qualidade também que foi o São Paulo no jogo, mas o Corinthians está no caminho certo, pode ter certeza. Talvez se não tem um treinador como o Vanderlei, o Corinthians não tinha saído dessa situação e talvez nem tenha chegado a essa semifinal de Copa do Brasil, pelo tumulto. Precisa de um treinador que mate no peito, e isso o Vanderlei faz muito bem. Trabalhei com ele no Cruzeiro, faz muito bem, motivador, conhece bem o futebol, né, e está com muita vontade de ajudar o Corinthians. Então o Corinthians agora é pensar no Campeonato Brasileiro, ver o que consegue, subir o mais rápido possível, ganhando jogos, sair um pouco dessa parte de trás, né, mas ainda ganhar jogos para pensar na parte de cima. O time do Corinthians não é ruim. O Corinthians tem um bom time. O Corinthians tem um bom time, bons jogadores, e jogadores esses que Vanderlei começa a resgatar. Então agora é pensar no brasileiro, o apoio vai ter da sua torcida, o torcedor não tem que estar chateado do Corinthians. Futebol é isso, momentos que tu vai ganhar e momentos que tu vai perder. Agora o apoio do torcedor corintiano daqui para frente ele é fundamental para que o Corinthians possa realmente resgatar o bom futebol, porque eu tenho certeza, com essa comissão e com a sua torcida, os jogadores que tem, o Corinthians tem tudo para fazer realmente um grande jogo. E o Cruzeiro é a mesma coisa, né? Precisa jogar bem, precisa ganhar, por isso que eu digo, é um jogo difícil, é um jogo cascudo, né? E vai ter esse apoio do torcedor do Cruzeiro. Então o Cruzeiro precisa voltar a ganhar jogos. Isso é muito importante. Às vezes tem perdido, não jogando mal, mas a gente sabe que a vitória também ela é muito importante nesse momento. Grande jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Bom, agora falar de Vasco e Atlético Mineiro, né? Vasco e Atlético Mineiro, um bom jogo, né? O Atlético também, né? Hoje ele só tem o Campeonato Brasileiro, um elenco fortíssimo, bom treinador, o Felipão, né? Uma torcida realmente empolgante, uma ótima torcida que é do Atlético, mas joga contra o Vasco no seu campo, né? O Vasco ainda aquela confusão, né, de torcida, vai ter, não vai ter, enfim. Mas o Vasco joga e vem de uma vitória, e vem de um empate também, né? Em 2 jogos, 4 pontos, não tá ruim. Saiu ganhando a Red Bull, depois empatou, enfim. Poderia ter ganho o jogo, mas agora joga em casa. O Vasco, esses 10 últimos jogos, 8 jogos do Vasco são cascudos. É para ver realmente a capacidade. A chegada do país motivou o torcedor vascaíno, motivou bastante, o torcedor está empolgado com a chegada dele, mas o Vasco precisa ganhar esse jogo, somar pontos, né, e sair dessa posição incômoda, que está o Vasco da Gama, ainda está muito incômodo ali atrás, mesmo ganhando esses 4 pontos, mas está ali lutando. Então o Vasco precisa somar pontos, né, o mais rápido possível, sair dessa condição. É como eu falo, você quando ganha o jogo, você motiva, você começa a motivar o grupo, você mostra que eles têm capacidade. É como eu falei, o elenco do Vasco, todo mundo está criticando. Eu acho que não é ruim não, tá? O que falta é um treinador para dar ordem ali e colocar essa casa em ordem. É claro que a gente sabe que falta algumas contratações, alguns jogadores não renderam bem, a gente sabe, mas no geral a equipe não é ruim. A equipe foi perdendo o jogo, foi perdendo essa confiança. E com a vitória volta a confiança. Então o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo diante do Atlético Mineiro. E o Atlético em busca de pontuação. O Atlético, para mim, é um dos grandes decepções do brasileiro, né? Agora pode ser que arranque e consiga fazer uma boa campanha, mas o investimento que foi feito, muito pouco que o Atlético apresentou até agora, perder do Palmeiras na Libertadores faz parte, são 2 grandes times. Mas, no geral, no brasileiro, o Atlético sabe que não está bem. Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pela torcida que tem, o Atlético precisa melhorar, dentro de campo, principalmente, porque fora de campo, as coisas têm caminhado, têm acontecido. Agora, dentro de campo, não tem acontecido e o elenco é muito bom. O elenco do Atlético é muito bom, então precisa sair dessa situação. E por último, falar de Curitiba e Flamengo, né? Curitiba e Flamengo, Curitiba também na zona de rebaixamento, Flamengo feliz pela classificação na final da Copa do Brasil, né? E parabenizar todos, né? O Flamengo também, né? E aqui como eu falei, né? É Davi contra Golias, né? Curitiba tem um bom time, um time muito bem armado, mas pega o Flamengo, que tem um elenco muito forte, mas que não vem jogando bem. O Flamengo é o grande favorito para esse jogo? Não, por incrível que pareça. Mesmo jogando a final da Copa do Brasil. Individualmente pode ser, mas dentro de campo a equipe não mostra qualidade para ganhar os jogos, não mostra. A qualidade é individual do jogador, mas taticamente dentro de campo você não vê um Flamengo forte. Não vê. Tem tudo para fazer um bom jogo. Tem tudo para se encontrar pela qualidade dos seus jogadores. São Paulo ainda não deu essa qualidade tática, que eu digo, dentro de campo. Porque técnica ela tem, mas tática dentro de campo
ele ainda não tem encontrado esse time, muitas mudanças, ninguém sabe quem joga, ninguém sabe quem é o titular, é uma confusão, uma bagunça generalizada. Pelo menos alguns jogadores, a gente tem que saber que tem uma base, mas não, mesmo os grandes jogadores ele tira também, e aí dá uma intranquilidade a essa equipe do Flamengo. E o Curitiba lutar, trabalhar, sabendo das dificuldades que vai encontrar diante do Flamengo. Mas o Curitiba é forte. Eu vi alguns jogos do Curitiba, caiu um pouco agora, mas o Curitiba tem um bom time. Jogaço de bola entre Curitiba e Flamengo. Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana de vários jogos para os times pernambucanos. Retrô joga pela Série D, o Náutico joga pela Série C e o Sport joga pela Série B. Começar pela Série B, um Sport que enfrenta hoje a equipe do Guarani, do Humberto Lousa, é isso mesmo, ex-treinador do Sport, conhece muito bem os jogadores que estão lá, um treinador dessa safra nova que eu gosto bastante, e vem tendo uma crescente muito boa com a equipe do Guarani. O Guarani tem um desfalque, que é o Regis, né, um jogador de meio de campo, meio atacante, que dita completamente o ritmo do jogo da equipe do Guarani, mas ele tem um jogador muito importante, que é o Bruno Mendes, atacante, jogador que passou muito tempo fora do país, um jogador que sabe fazer gols, se deixar ele sabe fazer gols, sim, incomoda bastante. A equipe do Guarani, ela gosta de impor o ritmo de jogo simplesmente no brinco de ouro, uma equipe que tem a velocidade como suas características fortes, né? E ele gosta muito bem de explorar também os lados de campo, então o Sport tem que prestar muita atenção mesmo para essa partida diante da equipe do Guarani. Pelo lado do Sport, o Sport vem muito forte também. A única dúvida do Sport é entre Alisson Cassiano ou Roberto Rosales, o jogador que estreou na partida passada, lateral direito, ponta direita, mas fez muito tempo esse lado esquerdo, então conhece muito bem. Eu particularmente não gostei quando o Sport jogou com 3 zagueiros, tá? Não estou falando do Alisson Cassiano, estou falando da formação tática da equipe do Sport. O Sport não conseguiu render o que era esperado. Naquela partida contra o São Paulo deu certo, o Sport jogou muito bem mesmo, mas nas outras 2 vezes o Sport não conseguiu performar. Pode ver que depois ele faz algumas mudanças e o Sport começa a jogar muito bem. Mas de antemão vai ser o Renan, Alisson Cassiano ou Rosales, Thierry, Sabino, Juba, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, tem o Everton, tem o Alan Ruiz, Labandeira e também o Wagner Love, né? O Sport vem muito forte para esse jogo. O Sport, para mim, precisa pelo menos pontuar nessa rodada, até para dar uma gordura a mais para a equipe do Sport, né? Que o Sport vem muito forte nessa Série B, oscila um pouco em algumas situações, mas hoje ele é atual líder do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport vem muito forte e quem sabe o Sport não consiga aí trazer um bom resultado para a equipe rubro-negra. Agora falar da equipe do Náutico, o Náutico joga todas as suas fichas do ano todo para essa partida contra o Brusque, né? Porque senão, se ele perder, o Náutico ele vai ter que depender de alguns resultados, que isso é muito ruim, e fazer o resultado dentro de casa, né? Diante da equipe do São Bernardo. Então, o Náutico precisa pontuar. A melhor coisa para o Náutico seria a vitória mesmo diante da equipe do Brusque para este jogo. O Náutico vai muito forte, tem alguns desfalques, que querendo ou não fazem falta mesmo. O Náutico tem algumas ausências, uma das mais sentidas acredito que vai ser o Wagner, goleiro. Mas vai ter o Gabriel Leite, né? Um jogador que veio da Série D, não atua desde o dia 15 de julho, mas é um jogador experiente. Então vejo que o Náutico vai sentir um pouco, na verdade, a ausência do Wagner, mas tem a total confiança do Pivete em cima do treinador, né? O Pivete da equipe do Náutico em cima do Gabriel Leite. Mas o Náutico, na verdade, ele precisa pontuar, precisa vencer um jogo muito chato para a equipe do Náutico, joga fora de casa. O Náutico teve 2 jogos, né? Esse é o segundo jogo fora de casa consecutivo. Teve o Paysandu, que o Náutico fez um belíssimos 35 minutos somente do primeiro tempo, depois não conseguiu render o que era esperado, tomou a virada da equipe do Paysandu, mas já tem que virar a chave, tem esse jogo importante, onde o Náutico precisa vencer, pontuar. Ótimo, pelo menos um ponto, mas vencer é de extrema importância para a equipe do Náutico, para que ele consiga ter, né, o êxito no final da última rodada, vencendo a sua última partida, passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, o Náutico é vencer ou vencer, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Então vem embora a hora de faturar, Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor, com apenas R$1 você já começa a fazer depois apostas. Então você já sabe, Esporte da Sorte é muito mais que bet.